Deodato é o vereador que ele escuta com atenção. Bom, voltamos ao nosso Deodato em tempo real, programa do candidato a vereador Deodato 13813 e do nosso companheiro Elmano 13 do PT, o candidato do Lula, o candidato da presidenta Dilma. Mas, Custódio, nesse debate todo que a gente teve a oportunidade de articular e de provocar enquanto secretário, como cidadão, como advogado, né, e tendo a compreensão dessa necessidade, dessa compatibilização das necessidades humanas com a preservação do meio ambiente, afinal não se tem como pensar o meio ambiente sem pensar no centro de tudo que é o homem, que é o ser humano. E aí, Fortaleza, algo me parece, é uma cidade, né? Quero você ver a sua opinião como técnico, até para me balizar mais no debate que eu quero levar para a Câmara Municipal. Eu vi muitas experiências aí afora, na Suécia, na Alemanha, e aqui mesmo no Brasil, em algumas cidades, que é a questão do gabarito da nossa cidade. Fortaleza tem, na sua maioria, na maior parte da cidade, tem um gabarito de 72 metros, ou seja, na verticalização você só pode verticalizar até 72 metros. Só que territorialmente, Fortaleza é uma cidade pequena, é o maior adensamento urbano do Brasil, e me parece que essa discussão ela precisa ser feita sem alguns preconceitos e sem umas lendas e mitos que se tem de dizer que a verticalização barra o vento, né? E às vezes você tem, vou dar um exemplo, nós temos aquela quadra ali, 2 quadras, depois do BNB Clube você tem aquele prédio antigo que ocupou toda a quadra em prédios em apartamentos, de prédios, em blocos de até 3 andares. Aparentemente, né, para quem diz que verticalização é um mal, aparentemente muito bom, porque só são 3 andares. Mas em compensação ocupou toda a quadra. Não tem um fator verde ali, não tem uma árvore, não tem um espaço de lazer. Já o prédio em frente ao BNB Clube, que foi feito na mesma época, ele verticalizou. E o que é que você vê? Uma ideia muito mais confortável. Aí a Emanuela Mesquita, né? Isso aí traz muito mais conforto para a população na medida que você a verticalizou e sobrou mais área, para menos impermeabilização da área, a área de lazer, uma possibilidade de mais verde naquele espaço. Então eu queria mostrar qual a sua opinião sobre essa questão da verticalização. Isso é um tema muito importante e tem que ser colocado no debate, porque esse exemplo aí também foi rompido a legislação da época, né? O colega arquiteto que estava na secretaria teve a coragem de autorizar, né? Porque aqueles deve ter sido ameaçado de prisão, né? Possivelmente. Possivelmente. E a turma, não sei, na época também tinha, né? A turma da demagogia aliada com a intolerância, deve ter dito que ele estava acabando a cidade. Exato, né? Então você vê lá como foi correto, né? Até hoje é bastante moderno a implantação, favorece profundamente a ventilação, porque os prédios são afastados, né? Com isso permite toda a circulação do vento, a colocação da insolação também é bastante correta, porque tinha área para fazer o estudo, né? Então o problema não é a verticalização, o problema é diminuir a taxa de ocupação. Você pode subir mais, desde que ocupe menos área no terreno, a taxa de ocupação seja maior. E com isso você tem implantações muito mais interessantes, muito mais favoráveis, né? Então esse realmente é um tema que tem que ser colocado, né? E tem que ter coragem de mexer, né? Eu vou propor essa discussão, trazendo todos os segmentos da cidade para discutir, as pessoas da área, os arquitetos, né? A inteligência, a universidade. Aliás, foi uma coisa que me chamou muita atenção nessa experiência, desse intercâmbio que a gente trocou com a cidade, com a capital da Suécia, Estocolmo, que em todas as discussões você tem lá o poder público, a iniciativa privada e a universidade na discussão. E aí eu imagino, por exemplo, você tem uma área dessa aqui, qualquer canto de Fortaleza, 10 mil metros quadrados. Se você tem essa coisa muito rígida, presa, de tem que ter 72 metros, o que é que você vai ter? Você vai ter uma área onde você vai ter, por exemplo, 3 torres de 72 metros de altura, ou seja, ocupou na horizontal, você ocupou mais espaço. Exato. Se você, ao invés de tiver 3 torres ocupando toda essa área desse imóvel, se você verticaliza, né, você tem a possibilidade de deixar um espaço maior para... Entre as torres, entre né? as torres, né? Exatamente. Ou quem sabe, eu vi uma experiência na cidade de Estocolmo, por isso que eu falei nesse debate sobre a verticalização,
que é uma cidade baixa, ela não é uma cidade de prédios muito altos, mas está lá agora numa zona que eles estão recuperando, onde você está sendo construído, por exemplo, uma torre de 196 metros de altura, são 500 unidades nessa torre, e numa área bem próxima de uma grande área de preservação ambiental, uma área federal, não tem 200 metros nessa área. Então, ou seja, é aquele princípio de natureza na construção e construção na natureza. Eu gosto de alargar para dizer economia, natureza na economia e economia na natureza. Mas eu não sei se nós já estamos aí, meus queridos companheiros, as fotos de duas coisas interessantes que eu queria mostrar a respeito desse conceito de natureza na construção e construção na natureza, que é um prédio, né, são duas torres, não é isso aí não, são duas torres, isso aí são duas torres que estão sendo construídas na Itália, na cidade de Milão, ali no norte da Itália. Uma torre aí tem 110 metros, essa maior, e essa menor tem 70 metros. E tem essa floresta aí vertical, né? E de tal forma que você tem aí, se fosse na horizontal, isso aí corresponde a em torno de 10 mil metros quadrados de verde nessas duas torres. Eu acho que tem uma outra foto aí interessante. E tem muitas coisas aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, você já encontra muitos prédios. Isso aí na verdade, é um projeto em Beirute, né, que é o chamado Teto Verde. Por que nós, Custódio, aliás, eu queria deixar a foto aí, mas eu queria pedir o Custódio, por que aqui nós somos tão arredios ainda na construção civil, né? Aliás, não só a construção civil, eu tenho meu querido amigo Zé Maria, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, tem que puxar esse debate com os corretores, porque eu já tive uma notícia de que muitas vezes o empresário da construção civil não avança mais, né, porque alguns corretores desestimulam, dizendo que isso não tem, digamos assim, um grande atrativo para o mercado imobiliário, porque as pessoas não se interessariam. E eu conheço um jovem arquiteto aqui, você conhece, o Igor Ari, o Igor Joaçaba, que tem projetos maravilhosos nessa linha do que nós acabamos vendo desse prédio, mas que parece que tem uma certa resistência de alguns segmentos e uma fortalece nossa cidade, que é uma cidade quente, né? Precisa de mais verde, mas também temos que aproveitar e desmistificar uma coisa que às vezes de novo, a aliança da demagogia com a intolerância, né? Vivia pregando que Fortaleza não tem verde, Fortaleza está se acabando de verde, mas quando fizemos aliás, nós, que eu digo que iniciou comigo, né, com a Universidade Estadual do Ceará, a gente fez um plano diretor de arborização de Fortaleza, que foi concluído agora, e saiu uma pesquisa nacional mostrando que a cidade de Fortaleza é a segunda ou terceira em melhor nível de arborização. Ou seja, precisamos avançar mais, mas isso aí veio desmistificar, né, essa coisa que a turma vivia colocando e que agora com o plano diretor de arborização, seja para fazer o diagnóstico, seja para a gente mapear com georreferenciamento de todas as nossas áreas verdes, sejam as áreas verdes do ponto de vista da definição legal, sejam os nossos quintais, das nossas famílias, etc. E aí, a respeito do teto verde, meu caro Custódio. Eu vou aproveitar aí para não ficar só no teto verde, que fica diminuto. Eu acho que a gente tem que brigar aí na próxima, para a gente tentar e discutir com os arquitetos da gente implantar o fator verde, porque aí nós englobaríamos vários itens, né? Que é muito interessante aquele projeto lá de Estocolmo, né? Que tem vários itens que você pode utilizar, né? Reuso de água, o próprio fator verde, são várias coisas que a gente pode introduzir e dar uma sustentabilidade, né? Com certeza, Custódio. Inclusive, aproveitando essa questão do fator verde, eu quero avisar que eu vou disponibilizar a nossa campanha, né? Essa resolução que foi aprovada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente quando eu era secretário, do fator verde, ou seja, que aí você vai ver, eu falei do teto verde, mas são vários itens, tem centenas de itens, reuso de água, né? A questão da impermeabilização, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Tem prédios elegantes aqui em Fortaleza que ainda absurdamente joga a sua água da piscina, quando vai fazer a limpeza da piscina, joga essa água na via pública. Aí é proibido, não pode, a lei não permite isso. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que utilizar, na hora que for fazer o manejo dessa água, tem que dar o tratamento dela ali no próprio prédio. Eu queria aproveitar nessa questão de sustentabilidade, ver como tem coisas bacanas acontecendo no mundo e também no Brasil, felizmente. Aliás, num debate
com um professor da Universidade de Estocolmo, aliás, um deles esteve aqui conosco no seminário que nós provamos na UES. Ele disse o seguinte, e nos encheu de orgulho nesse momento. São 12 cientistas que fazem um trabalho com 12 grandes cidades do mundo, não tem nenhuma do Brasil ainda no nível em Curitiba, conosco. Aí essa foto aí é aí da nossa... Aí pronto, essa foto aí é ali naquela área. Aliás, essa área aí é aquela que eu fui ameaçado de prisão e de pagar uma multa de R$30 mil por dia se eu não assinasse um alvará para destruir essa área aí, ali no nosso Cocó. Então, por isso é que amigos meus sugeriram Deodato, o vereador de coragem, o vereador de confiança e de coragem. Mas, enfim, é porque é fruto de algumas incompreensões, fruto de situações, às vezes, de pessoas que ainda estão com a cabeça no passado, né? de não entender que essa questão ambiental é fundamental para todos nós. Mas, às vezes, essas pessoas têm um pouco dessa cabeça, porque do outro lado, do outro extremo, tem aquelas pessoas que acham que nós vamos ter que viver no tempo da pedra lascada, né? Que não pode mais fazer uma intervenção para trazer conforto, para trazer qualidade de vida para as pessoas, tendo essa compreensão de que tem que compatibilizar com o meio ambiente. Quer ver uma experiência bacana na nossa campanha? Mais uma? Aliás, toda né, Patrícia? Toda quarta-feira a gente tem uma novidade bacana aqui da nossa campanha. Na verdade, já foi dito, mas eu vou mostrar, né? Uma pena que eu não posso ter esse material assim, muito, em quantidade, porque ainda é um material caro, foi mais uma questão simbólica para a gente mostrar como tem coisa bacana acontecendo. Esse santinho aqui, né? Dá um zoom aqui, por favor, meu querido contra-regra, é isso mesmo. Esse santinho aqui, né? Na verdade, isso aqui é um papel que é reciclável, mas ele é mais do que isso. Isso aqui é um papel cimente. Tem aqui na frente a nossa publicidade, né, com o número, com a identidade do candidato, e atrás tem a orientação de como fazer, porque isso aqui é um papel cimente. Isso aqui você vai picotar, né, picota, molha e planta, e vai germinar, e nesse caso aqui tem várias plantas. Esse aqui é um cravo francês. Aliás, esse aqui eu vou dar à nossa querida Patrícia, que está aqui, para ela colocar lá no jardim dela, lá no apartamento ou no quintal da casa dela, aí, Patrícia, para você plantar. Né? Não se acanhe de me picotar. Decore o número e depois picote o papel e faça a sua plantação. Voto. Agora vamos para o nosso quadro, voto 13813. Prezados companheiros fortalezenses, meu nome é João Batista, estou aqui para falar da pessoa do candidato Deodato Ramalho, 13813, um homem que aprendi a respeitar pela sua postura, pela sua independência, sua ética e sua moral, que já vem desempenhando há muito tempo no serviço público. Primeiramente como advogado do Banco do Brasil, procurador-geral do município e, por fim, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza. Conheço a reputação ilibada do Deodato Ramalho, sei da sua postura ética e moral, sei que dentro da Câmara Municipal de Fortaleza nós teremos um representante não de classes, não de feudos, mas teremos a representação de um homem que estará compromissado, acima de tudo, com a população, acima de tudo com respeito àquele que não encontra sua ressonância na Câmara Municipal de Fortaleza, alguém que fale em seu nome. Esse nome eu defendo como Deodato Ramalho. Devo informá-lo que, na realidade, o Deodato ele não é um candidato profissional, ele não é profissional da política, é um homem independente, que já tem seu trabalho no Banco do Brasil, tem sua banca de advocacia, portanto não precisa de política para viver. Está vindo com o intuito daquela pessoa que está realmente compromissada em se ter uma Câmara Municipal que atenda aos anseios da população de Fortaleza. 13813. Deodato, nos encontramos na Câmara Municipal com certeza. Um forte abraço e vamos à vitória.